Boa noite! O que impede você de sustentar as mudanças que você deseja viver? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Você é boa em começar muitas coisas, mas isso sustenta as suas mudanças, sustenta os seus sonhos, sustenta as suas escolhas. Sobre essa sustentação que a gente vai falar hoje, eu quero mostrar, trazer para você um caminho mais fácil para que você consiga realmente sustentar essa sua nova identidade, essa pessoa aí que você é, com seus projetos. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui no Entre Mulheres. É toda quarta-feira, essa semana eu tô fazendo quinta por causa do jogo, e sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar de um assunto sobre sustentação muito real entre as mulheres, entre vocês, né, que muitas questões chegam para mim, né, nos meus atendimentos, sobre essa questão da gente conseguir sustentar. Somos boas em começar, mas não conseguimos sustentar muitas coisas. E aí, aproveitando esse tema da sustentação, porque nós estamos na entrada do inverno, né? Dia 21 foi o solstício de inverno. É a noite maior do ano, começando o nosso período de inverno, e a gente falar de quê? De profundidade, né? O inverno é sobre profundidade, não é sobre flores, é sobre as nossas raízes. A gente começa a trazer esse movimento mais profundo, um movimento de recolhimento, para a gente poder processar todos os nossos movimentos. E aí a gente falando, né, que o inverno é esse tempo de processação, é esse tempo de integração. A gente vive ali naquele movimento sempre muito exaustão, sempre fazendo, e não para, não faz pequenas pausas, não ali. Para um pouco, gente, respira, vamos recolher um pouco, vamos entrar nesse movimento. Nós somos mulheres cíclicas. Nós somos cíclicas, né? Nós temos nossos ciclos menstruais, a gente está totalmente conectada. Nós mulheres, nós somos guardiãs da natureza. E a gente está totalmente conectada com a natureza. A gente, mesmo que vocês achem que vocês estão bem desconectadas, mas a nossa natureza é a nossa conexão mais direta com a natureza. Então, a gente entrar no ritmo das estações do ano, dos climas, da nossa ciclicidade, a gente entrar em sintonia com o todo. A gente está em harmonia, porque nós não somos seres que somos criados para poder viver na exaustão, no estresse, na ansiedade, no medo. Por quê? Porque quando a gente está nesse estado, a gente adoece. A gente fica muito adoecida. Então nós somos seres que fomos criados para viver na harmonia, na paz, no florescimento, na tranquilidade. E onde a gente está só com o nosso sistema nervoso ativado, isso adoece a gente. Então a gente precisa dar pausa. Por quê? Por que a gente fica acordado o dia todo e de noite a gente dorme? Para processar o movimento do dia, para assimilar, para integrar. Então a pausa não é só para você descansar. As pessoas, porque eu preciso descansar. Não, a pausa é para você integrar o seu movimento, para você aprender. Quando você está estudando muito para uma prova, você precisa de pausas para sua mente formular, acessar todo aquele conhecimento. Então tudo que a gente faz, a gente precisa de pausas, de pequenas pausas, né? Na prática do yoga a gente faz muito disso, porque a gente precisa de pequenas pausas para a gente poder integrar o nosso movimento. Então as pausas são tão importantes quanto o movimento, não só para você sair da sua exaustão, mas para você parar, pensar, perceber o que precisa ser feito, olhar, sair um pouco daquele movimento, ficar só nesse movimento. Só que a gente fica muito viciada nessa dopamina, né? A gente tá sempre fazendo. E aí se a gente fica só nesse fazer, a gente não consegue sustentar esse fazer por muito tempo. Por quê? Porque não pausa, não processa, não integra. E aí a gente fica só na ação e não tem a sustentação. Então, a minha mentora fala muito sobre isso, né? A Isabelle Moreira, ela fala muito sobre que as mulheres começam borboleta, elefante, esquilo. Aí foco na borboleta. Aí aprende tudo sobre borboleta. Aí cansa, passa o elefante, ela quer descobrir tudo sobre o elefante. Depois e nunca sustenta o que vai fazer, não tem essa constância de continuar. Sempre dispersa na atenção. Por quê? Porque essa energia de começar, ela é diferente da energia de permanecer. A energia de começar exige muito da gente, exige dopamina, existe ânimo, motivação, porque você precisa de estar sempre motivada para começar seus movimentos, para fazer novidade, aprender a fazer coisa nova. Isso realmente estimula, dá uma dopamina gostosa, e você é um projeto novo, cheio de sonhos, e que aquilo ali vai acontecer, né? Só que vai chegar uma hora que aquela energia de começar, ela estabiliza, porque você aprende a fazer aquilo ali, você entende como aquilo funciona, e a dificuldade das pessoas de manter
é nesse lugar, porque aí já não é tão dopamínico. Você precisa só manter, só sustentar, só manter a sua constância. A gente vê muito isso nas redes sociais. As pessoas começam com tudo, fazem aquele tanto de postagem, depois desaparece, depois volta de novo, depois desaparece de novo. Não consegue manter a constância, a sustentação, porque vai também só no movimento, não consegue, não integra aquilo e não sustenta. Então, a primeira coisa para vocês trazerem atenção, a integração é tão importante quanto o movimento para que você consiga manter a sua sustentação. E o foco, a constância, porque as coisas suas que vai dar resultado, você precisa manter uma certa constância. Não que você não possa mudar, tá, gente? Eu não tô falando sobre não fazer mudanças, eu tô falando sobre você sustentar. Porque nós mulheres, a gente é muito boa em começar, em fazer tudo para todo mundo. E tá tudo ali, fazendo tudo pra todo mundo toda hora. E faz ali, faz daqui, começa dali. E aí alguém quer alguma coisa, se ajuda. A gente é muito boa nisso, mas na hora de sustentar a gente, o que a gente sonha, o que a gente quer pra nossa vida, a gente tem dificuldade, que a gente vai deixando a gente pra depois. Os nossos sonhos, o que vibra dentro do nosso coração, são nosso. É da gente, é o nosso sonho. Não é das outras pessoas. Mas aí a gente começa... Essa questão também, vou falar da validação, né? Que a gente fica buscando a validação nos outros, mas o nosso sonho não é do outro, o nosso sonho é nosso. E aí a gente chega, conta que a gente tá com um projeto pra pessoa. Você tá doida? Você acha que isso vai dar certo? Nossa, que loucura, pra que isso? Para com isso, que bobeira. E aí você desiste, você não sustenta o que vibra dentro de você por causa de uma opinião externa. Ou quando alguém fala, não, isso aí não vai ser bom não, isso vai dar mais, nós dá muito trabalho, faz outra coisa. Isso aqui dá muito mais dinheiro, isso aqui é muito melhor. Mas não é o que vibra no seu coração. Então assim, eu não tô falando do outro aqui, entre mulheres, esse quadro que eu criei aqui é pra falar de você, pra falar da sua identidade, porque esse é o meu propósito, trabalhar a sua identidade como mulher. Então, o seu sonho, ele é seu, ele vibra dentro do seu coração, ele conecta com você, e o que vibra dentro de você, dentro do seu coração, você precisa ir buscar, é o desejo da sua alma, que te traz alegria, e a gente precisa, além de ir fazer o movimento, a gente precisa sustentar isso na nossa vida, a gente precisa acreditar nos nossos sonhos, mas eles só vão acontecer quando a gente acredita nos nossos sonhos e a gente fica nesses sonhos, né? A gente permanece até eles darem certo. A gente precisa acreditar mais na gente, acreditar no que a gente quer, no que a gente escolhe. E para isso exige constância, porque pra gente ter sucesso, a gente vai fracassar várias vezes. Então, quanto maior os fracassos, mais sucesso você vai ter. Então, você entende que sustentação também tá nisso, porque muitas vezes você quer o sucesso, aí você dá uma fracassada, alguma coisa não vai bem, você para por ali, você não sustenta aquilo ali que você estava fazendo, porque você teve um fracasso. Mas para ter sucesso, a gente precisa ter fracasso. E quando a gente tem fracasso, a gente para, a gente olha, a gente integra o que foi bom, o que não funcionou, e aí a gente vai de novo. E a gente vai de novo, né, nesse movimento da vida cíclica, indo e voltando, para a gente sustentar aquilo que a gente está escolhendo. Então eu tô falando muito mais sobre raízes do que sobre flores. Para a gente ter as flores, a gente precisa ter raízes profundas. A gente precisa fazer, a gente precisa manter a constância, a gente precisa querer começar, ver o que vibra e manter naquele lugar. E ir integrando isso ao longo do tempo, que seja nos fracassos, que seja nas pequenas pausas, fazendo essa integração para a gente continuar seguindo o rumo que a gente está escolhendo na nossa vida. A natureza, ela não vai florescer o ano todo. A natureza não vai florescer o ano todo. Assim, é cíclico, tem o tempo, né, que as folhas vão cair, o tempo que você vai recolher, o tempo que tudo vai florescer, mas para que as flores possam florescer na primavera, você vai ter que se recolher no inverno. Isso é um processo da vida. E a gente precisa começar a entender isso, porque a gente pensa num projeto, muitas de vocês aí, é muito comum nos meus atendimentos, muitas de vocês chegam e pensam numa coisa e já quer a solução lá na frente. Gente, existe um caminho. E esse mundo instagramável, né, que a gente olha para as pessoas de sucesso e acha que ela já acordou linda daquele jeito, já acordou linda fazendo live, já acordou linda fazendo post. Gente, não, é todo um processo muito grande que a gente faz nos bastidores. Eu falo de coração aqui para vocês, né? Hoje eu tô aqui, faço a live, falo, mas isso aqui foi um processo longo que eu precisei passar para me expor, para me colocar, para aprender a entrar na rede social, para aprender a falar, me colocar, para quem que eu vou falar. É todo um processo, não é uma coisa da noite pro dia. As pessoas não conseguem sustentar porque acha que não é daquele jeito, que não vai conseguir, que não é possível. Então, assim, tudo exige um processo. A natureza, ela não dá saltos.
A natureza é um processo. É isso que a gente precisa entender sobre a nossa identidade. Porque fazer as mudanças, a gente faz, mas manter exige identidade. Existe querer, existe saber quem você é, o que você escolhe para sua vida, para que você consiga sustentar identidade, autoconhecimento, saber quem é você, porque vocês não têm medo do fracasso. Mulherada não tem medo do fracasso. Fracasso é uma coisa que vocês sabem fazer muito bem, fracassar. Vocês têm medo de sucesso, porque para ter sucesso tem que ter sustentação. Porque para manter o sucesso é um caminho solitário. Porque às vezes você chega num lugar que ninguém tá ali junto com você. Você fica solitária, você fica sozinha. Você precisa sustentar uma pessoa que você é, o que você quer, desagradar o outro, não ter validação de todo mundo, acreditar em você, acreditar que você tá indo na direção que você acredita que é possível. Então o sucesso, ele é solitário. E sustentar esse sucesso às vezes dói. Mas isso exige de você uma identidade forte, resistente, para que você consiga sustentar o seu sucesso. Sustentar a sua vida que você escolhe. O que é que você escolhe? Quando a gente está falando aqui, né, que muitas de nós, né, na nossa faixa etária, metade da vida eu falei isso na live passada, né, a gente vive para construir a vida. Né, a vida, as coisas, conquistar coisas. Mas a outra metade é pra gente construir a nós mesmas. E o que você tá construindo? O que você escolhe construir pra sua vida? Porque às vezes a gente entra numa situação de caos e a gente acha que a gente precisa mudar tudo. Não que às vezes a gente não precise. Mas às vezes você não precisa mudar. Você precisa se posicionar, se conhecer, ver o que você quer. Antes de fazer essa mudança, você precisa se entender. Porque às vezes não é só mudar de cidade, você vai junto. Às vezes não é só mudar de marido, porque você arruma um outro marido igual. Derrota, né, gente? Às vezes você quer mudar de trabalho, você arruma um outro trabalho parecido. Então primeiro a gente cuida da gente, para depois a gente fazer as mudanças. A gente sustenta a nossa identidade, a gente sustenta quem nós somos, pra gente realmente fazer as nossas mudanças no que a gente quer pra nossa vida. Porque muitas de vocês aí estão mudando o tempo todo, não param o tempo todo, na dor de não querer parar para olhar para o que precisa ser visto, olhar para você, para olhar para o que você quer, para olhar para o que é importante na sua vida, que tipo de vida você quer construir para você, o que você escolhe para você. E você não quer parar para fazer esse movimento. E aí você fica tomando atitude, só fazendo, na dor. E acha que às vezes mudanças radicais, vão fazer isso, vai mudar a sua vida. Não vai, porque se você fizer suas mudanças na dor, nada muda. Você vai só mudar a falta. E a gente precisa ser inteira, se integrar, para que a gente possa fazer as nossas mudanças na nossa inteireza, não buscando do lado de fora, eu estou dizendo, é buscando dentro de você, o que você quer para a sua vida. Não é sobre o seu marido, não é sobre o seu trabalho, não é sobre o seu dinheiro, o que você quer para a sua vida. Porque no momento que você começa a ser inteira, uma mulher inteira com uma identidade forte, tudo em volta de você se organiza. É esse o movimento que eu venho trazendo aqui pra vocês. Todo esse tempo falando sobre isso. Então não é sobre o que tá fora. Esquece. Vamos cuidar de você. Vamos cuidar da sua identidade. Vamos sustentar. O que vibra aí dentro do seu coração. O que você escolhe. Recolhe. Aproveita esse inverno. Se conecta com você. Traz esse momento pra você sustentar. Pra você ser você. Pra você conectar com as suas raízes mais profundas. Pra que você realmente comece a entender que existe um caminho para você, existe um caminho e o caminho de cada um é de cada um, não é o caminho do outro, porque a gente fica nesse lugar, igual eu falei, né, escolhendo coisas diferentes porque a gente tá olhando pra grama do vizinho. A grama do vizinho tem a ver com a vida dele, com a história dele, com o casamento dele, com o trabalho dele, é a história de vida dele, não é a sua história. O que vibra pra você, aonde você quer chegar, que tipo de vida você quer, porque o que funciona pra cada um, não é sobre certo e sobre errado, é sobre o que cria mais pra você. Tô resfriada, desculpa, gente. É o que cria mais na sua vida. E o que cria mais na sua vida? Você precisa parar e perceber, e sentir, e ver o que você gosta. Quantas de vocês aí não sabem nem o que gosta de fazer? Vive só pra agradar todo mundo. Não sabe o que gosta. Quem é você quando você não tá fazendo tudo pra todo mundo? Você existe? As pessoas gostam de você pelo que você faz por elas ou pelo que você é? Nossa, peguei fundo, hein, na ferida aí. Pensa, traz isso pra vocês. Quem é você? Se você não sabe quem você é, você fica muito vulnerável, você não sabe nem o que você quer, nem pra onde você tá indo. Né? Como dizia Rumi, se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer vento leva você pra qualquer lugar.
Então o que eu tô trazendo aqui pra você quando eu falo de sustentação é de uma mulher que se sustenta e sabe onde quer ir, qual direção, né? Trazendo pra você esse arquétipo da rainha, essa mulher saudável que sabe quem é, inteira. Não é sobre passar em cima de ninguém ou fazer algo pra ninguém, não é sobre isso, porque o caminho da nossa cura é sempre no amor. Mas esse amor começa onde? Dentro. Começa em você, porque quando você está cheia de amor por você, você está inteira, você pode transbordar, você está no grupo dos doadores no mundo, você doa, você transborda, e você não fica esperando nada de volta, porque você já tem, o outro vai trazer se ele quiser, se ele puder, você vai até onde você quiser nas relações, sai dessa dependência louca aí, de ser validada, de ser vista, de ser amada. Para tudo. Isso é coisa. Você tá na sua criança virida lá esperando papai e mamãe vir pegar no colinho. Nós não somos adultos. A gente passa por muitas coisas na infância, mas a gente não pode viver nessa infância a vida toda. Nós somos mulheres adultas aqui, cheias de vida, inteligente, pronta para o sucesso, para olhar para a vida, para olhar para o mais e para sustentar o que a gente escolhe, sustentar a nossa voz, sustentar o nosso querer, sustentar a nossa vida, que a gente escolhe pra gente. Pra cada um funciona o que quiser. Pra uns funciona ter filho, pra outras não funciona. Pra outras funciona ter filho e trabalhar, pra outras funciona ter filho e parar de trabalhar. Gente, é o que funciona pra cada um. Para de ficar olhando o que é do lado de fora. Olha pra você, o que funciona na sua vida e sustenta isso. Sustenta você, sustenta o seu querer, sustenta o seu sonho. Mas só quando você consegue integrar tudo isso, que você consegue sustentar, quando você para. Então o convite aqui hoje é esse: vamos parar, vamos respirar, vamos integrar todos os seus movimentos, vamos recalcular nossa rota, para qual direção você está indo, o que você está fazendo hoje, o que vai vir para sua vida no futuro, e o que você está escolhendo para sua vida daqui 5 anos, daqui 1 ano, é o que você está fazendo aqui agora. Então vamos pensar na vida de vocês e validar o que a gente quer, as nossas escolhas, mas não na nossa dor, no amor, de sermos primeiro inteiras, a gente cuidar da gente, pra gente ser mulheres inteiras e assim a gente poder tomar atitudes no amor, não na dor. Porque quando a gente toma na dor, não adianta, porque depois a gente vai repetir a história ali na frente. Então a gente se cura primeiro, toma as nossas decisões, sustenta o nosso sucesso pra gente poder avançar na vida de forma mais integral. Então esse é o convite que eu venho trazendo para vocês quando eu falo de sustentação. Aproveitem esse movimento de inverno, esse momento de você estar com você, se conectar, pensar e se ajustar. É sobre isso que eu venho trazendo aqui hoje. Para quem quer ter um acompanhamento, tá junto comigo, eu tô junto com vocês, né? Eu acompanho várias pessoas, principalmente mulheres, pra gente poder caminhar nesse processo de construir uma nova identidade. Uma nova identidade, não, construir a sua identidade que você perdeu aí no meio do caminho, né? Fazendo tudo pra todo mundo e cuidar de você, porque às vezes fica pesado fazer sozinha, mas é possível fazer com alguém capacitado que possa estar do seu lado, tá? Além de consteladora familiar, eu trabalho com eu sou analista junguiana, comportamental, tô aqui para acompanhar essas mulheres, para poder trazer esse movimento de cura, de amor, de integração na vida e sustentação de uma vida que você escolhe viver e que você pode viver. Você precisa se permitir a viver. É sobre isso que eu venho trazer hoje, tá? E aí, hoje é quinta, mas as lives entre mulheres são todas as quartas, tá? Às 19 horas, trazendo assunto pra vocês aqui. A minha intenção com essas lives é transbordar na vida de cada uma de vocês, trazer o que eu tenho, o que eu transbordo, trago pra vocês, para que vocês possam colocar na vida de vocês, transbordar na vida das pessoas que estão junto com vocês, navegar em águas profundas, porque comigo as águas não são rasas, as águas são profundas mesmo, é sobre profundidade, movimento, amor, cura da sua identidade. Esse é o meu trabalho aqui no mundo, né? Meu projeto de milhões, alcançar 1 milhão de mulheres, 1 milhão de corações, 1 milhão de vidas restauradas, de mulheres que acreditam na sua capacidade de ser quem ela é, na beleza de cada uma de vocês, de serem quem vocês são e poder, sim, poder transbordar na vida das pessoas em volta de vocês, porque eu acredito que mulheres curadas, elas sim, elas curam o mundo. A gente multiplica. Então, quanto mais cura a gente vem trazendo,
e vocês vão se curando, mas a gente vai multiplicando isso pro mundo, porque a gente acredita num mundo melhor, né? E todo mundo vem das mães, vem das mulheres, todos nós nascemos dos úteros dessas mulheres, então as mulheres são importantes, elas terem identidade, elas têm voz, elas têm esse amor, esse auto-amor e poder transbordar isso pro mundo, isso é muito valioso. Então é sobre isso que eu venho trazer, sobre sustentação, sobre sustentar você, a sua identidade, os seus sonhos, o que vibra pra você, pra sua vida. Essa live vai ficar aqui gravada, vou colocá-la lá no YouTube, tá bom? Quem não assistiu ela toda, chegou depois, assiste. Tem várias chaves de viradas aí, chaves de milhões viradas pra vocês, para que vocês possam sim ter uma vida mais leve, mais fluida. Lembrando que nós fomos criadas para viver na alegria, na fluidez, no fluxo da vida. Quando a gente sai desse lugar, a gente fica doente. A gente adoece na ansiedade, no excesso de fazer para todo mundo, na falta. Isso deixa a gente doente. A gente tá fora da nossa natureza. Então vamos voltar para a natureza de vocês. Vamos sustentar quem vocês são, porque cada uma de vocês são um quebra-cabeça lindo na vida. E quando vocês deixam de ser quem vocês são, uma peça fica faltando aí nesse quebra-cabeça. Tá bom? Cada uma é uma manifestação divina aqui nesse planeta. Então vamos ser você, vamos descobrir a sua essência, vamos conectar com você para que você possa reverberar isso pro mundo. Esse é o intuito. Então assim, muita gratidão para quem tá aqui hoje, para quem vai estar aqui no futuro. Tô bem resfriada, minha voz tá bem ruizinha assim, mas eu não quis deixar de fazer essa live, já é a 5ª live desse movimento entre mulheres. E para trazer esse movimento aqui para todas vocês, tá bom? Se tocou aí no coração de vocês, quiserem vir fazer um acompanhamento comigo, conhecer melhor, conversar, me chama no direct, vamos olhar para você com mais profundidade, porque nós estamos aqui pro mais. É sobre isso. Um beijo no coração de todas vocês. Eu não vou passar muito, porque eu quero que essas lives durem 25, 30 minutos para poder ficar fácil para quem quiser assistir depois. Então, um beijo, muita gratidão. Namastê. Até a próxima quarta.